Vamos dar seguimento ao nosso bate-papo. E agora, eu queria saber um pouco como é que foi, né, a sua palestra lá na Academia Luso-Brasileira de Letras. Né? Temos vários feedbacks de que no seu discurso foi trabalhada a obra de Camões, o catolicismo e a mitologia grega. Conta pra gente como é que faz essa mistura aí, como é que harmoniza esses três assuntos numa palestra, professor? Conta pra gente que a gente precisa aprender. Eu também, viu, Rosana? Porque eu acho o seguinte, que são situações imisturáveis. Porque, apesar do esforço da elite portuguesa, vamos dizer, né, de vincular o catolicismo tradicional que domina o Estado português com a obra, o Lusíadas, eu entendo que não há qualquer conexão, certo? Agora, eu tenho uma leitura muito especial no sentido da importância da mitologia dentro da obra. A mitologia, na verdade, não significa propriamente que ele acredita naqueles deuses tão importantes e tão significativos. Ele falava de Júpiter, né? Júpiter, Marte e Vênus. E Baco como que era o grande inimigo dele. Era o grande inimigo. Então, na verdade, essas figuras, elas são os momentos heróicos da peça. Então, por exemplo, nesses momentos heróicos, né, em que ele enfrenta uma grande tempestade, né, que ele se perde no caminho de Calcutá, esses grandes momentos ele atribui a vitória dele sempre ao aparecimento ou à presença de uma deusa ou de um deus. A figura mitológica mais, digamos assim, comentada e mais falada na obra, efetivamente é Vênus, porque ela tem aquela representação da beleza, né, do encanto, né, e do mistério. Né? Então, na verdade, a mitologia é uma estratégia que ele utiliza para dizer os momentos de glória da navegação para chegar até as ilhas. Você ainda há pouco lembrava para mim o que isso tem a ver com Eneida. Ah, é verdade. Não é verdade? Tem muito a ver. Tem a ver com Eneida, porque parece. Tem muito a ver, porque Eneida... É de Virgílio, né? É bom que se diga, você que está pesquisando aí. Isso. A Eneida é uma obra de Virgílio. Parece que tem algum ponto de conexão. Não, eu acho que toda obra tem um pouco de inspiração de outra obra, né? Não, todos nós, de certa maneira, nos inspiramos, não somos absolutamente criadores. Então, o Eneida é um fato interessante, porque Virgílio narra a fuga de Enéas para a Itália, onde ele vai fundar uma nova civilização, né, que é a civilização romana. Né? Ele vai fundar Roma. Né? E dali vem aquela famosa história dos irmãos, né, Rômulo e Rêmulo, que foram alimentados por uma loba. Né? Viveram de alimentação de uma loba. Então, tudo isso faz parte da mitologia. Então, na verdade, Eneida de Virgílio conta a história de como se construiu Roma, como é que o povo chegou a Roma. E as grandes navegações naquela época, consequência, muito menos fortes e poderosas que aquelas do descobrimento, né? Mas as grandes navegações no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo. A narrativa do Camões, colocando como lupa essa viagem do Vasco da Gama. É isso aí, quer dizer, então, na verdade, o que é que aconteceu? O Virgílio é o Camões da Eneida, da mesma maneira que Camões, ou Lusíadas, né, é, digamos assim, o Virgílio dos grandes descobrimentos. Agora, isso acontece, e agora sim, o Virgílio utiliza muito esse recurso mitológico. Da mesma forma, Camões trazendo aqui nas grandes navegações, nos momentos mais heróicos. Mais heróicos, da mesma forma. Então, a mitologia era aquele momento em que você busca
a força para poder vencer o grande obstáculo. E o grande obstáculo, aquelas tormentas, né, causadas pelo deus Baco, O Baco, que figurando aquele gigante, né? Baco é o inimigo maior, né, de Vênus, de Marte e de Júpiter. Né? É o homem que quer atrapalhar as grandes navegações. Né? Digamos assim, quem sabe, eu não quero dizer que ele inspirasse o velho do Resteiro. O velho do Resteiro era um homem que vivia ali no litoral português, né, dizendo, cuidado, aquilo ali é a Trapobana, aquilo é um mundo intransponível, né, aquilo é uma fumaça insuportável, é a névoa, né, é a tormenta. Então, o Baco é uma figura que sai, digamos assim, ali do Resteiro, que é uma praia, um local de saída dos navios. O Baco vai acompanhando a navegação e a todo momento colocando obstáculos, né? A todo momento colocando obstáculos na conquista. Então, a utilização da mitologia, eu vejo ela muito mais no sentido assim, esses são os momentos heróicos, né? Os momentos em que nós próprios, digamos assim, hoje, não propriamente chamamos o auxílio dos mitos, mas em muitos momentos difíceis da nossa vida, a gente chama o auxílio de Deus, né? Chama o auxílio dos santos. E hoje é a forma com que nós enfrentamos muitas vezes as dificuldades. Eu não quero dizer que a literatura teística e a literatura ligada aos santos seja mitológica, né? Ela tem outro caráter, né? Mas o símbolo, a simbologia é a mesma, né? Então você vê Vênus participando, por exemplo, da Ilha dos Amores. Agora, você já não vai ver mitos lá na hora de Inês de Castro, mas você vê na hora de atravessar o Cabo da Tormenta o misto do Adamastor. Então, a hora que ele vai se aproximando da Índia, esses mitos já vão desaparecendo, porque aquilo ali já era o outro mundo, o mundo índico, né? Então eu acho que é muito interessante essa leitura, essa ligação que você provocou, que é essa conexão com o Enem. Eu acho, no fundo, muito bonita que seja assim, porque na verdade, Sandra, tudo isso vem numa história. Começou com Homero, quando escreveu a Odisseia. Eu não posso dizer que Virgílio copiou Homero, né? Ele se inspirou na forma com que Homero tratou aquela questão da Guerra de Troia, a famosa Ilíada, né? Eu acho que tem ali toda aquela passagem por aquelas ilhas, com aqueles monstros, né? Com aquelas figuras enlouquecidas, né? Que o Ulisses teve que enfrentar. Aquilo é uma história também mitológica, né? E os mitos ali também estavam. Agora, depois de Homero, essa questão dos mitos se torna mais forte. E ela aparece com mais visibilidade em Eneida. Eu acho que é aquela tendência humana que a gente tem mesmo de, se não consegue explicar, vamos tentar espiritualizar a coisa. Né? E aí, através de mitologia, através da fé em alguma religião. Né? Eu entendo que o recurso a esses mitos, seja Marte, seja Vênus, né? Seja Baco como o capeta, né? O recurso a esses mitos, na verdade, hoje, são os nossos recursos. A Santo Antônio, São Sebastião. Você imagina os nossos recursos a quantas Nossas Senhoras Aparecidas. A Nossa Senhora, tantas Nossas Auxiliadoras, né? Lourdes, né? Tantas elas são a mesma Nossa Senhora, mas todas são recursos mitológicos, embora, na verdade, da teologia cristã. Eu não acho que o homem fez uma grande mudança, né? Como você disse, ele busca recursos espirituais para justificar a sua fraqueza, né? E até as suas vitórias. Ele tem uma frase dele, desses poemas dele, que ele diz que um rei fraco torna um forte povo fraco, né? Então, quer dizer, quando a gente se sente fraco, né, e não tem o rei para nos ajudar, você tem que buscar os deuses,
né? No caso, daquela época era assim. Então eu não acho que isso seja, digamos assim, uma obra diversa do catolicismo, do cristianismo. Cristo viveu 1.600 anos antes, né? Então, é claro que ali já havia, toda a Idade Média era cristã, a Idade Média construiu a teoria católica, né? Tomás de Aquino, depois, antes dele, 300 anos antes dele, do Egito, Santo Agostinho, né? Eram figuras monumentais do pensamento, né? que já estavam, de certa maneira, fugindo do figurino mitológico greco-romano. Greco-romano, isso né? é importante. Mas ali nas navegações, naquele momento, ainda foi o recurso. Não havia, quem sabe, ainda uma penetração muito grande do pensamento de Tomás de Aquino em Portugal e na Espanha. Com certeza não havia. O pensamento católico, digamos assim, mais fervoroso, né, ele aparece no momento em que, digamos assim, as grandes atividades comerciais começam a se desenvolver, contradizendo o mundo medieval, contradizendo o mundo católico. Né? Então nós estamos ali em 1570, em Portugal, né? Nós estamos ali em plena expansão burguesa, em plena expansão do comércio. Né? Aquilo ali é uma aventura comercial. Não, é claro que ela tem o seu efeito político, né? Ela tem o efeito político dela, mas ela é uma aventura comercial. E você vê como ele constrói, porque ele faz assim, quebra-cabeça interessante, já fazendo alusão tanto a mitologia, mas também deixando, assim, muitas vezes em entrelinhas, o cenário político também. Quando a gente pensou nisso, quando eu quis fazer essa palestra lá da academia, eu pensei muito assim, aonde está o segredo político dessa obra? Aonde que está o mistério político dessa obra? Na verdade, o mistério daquela época era Dom Sebastião, que foi um rei, era Dom Manuel, que viabilizou os Lusíadas. Né? Então, na verdade, o político naquele momento, ele só acontecia no palácio. Né? O momento político da obra, na verdade, é Inês de Castro. Né? É uma futrica de palácio na grossa. O povo não estava envolvido na questão palaciana. E, consequentemente, o povo não estava envolvido na questão das navegações, das grandes navegações. Né? O povo que se envolveu ali é o velho do Restelo, dizendo, não meta, se meta, não vá. Precavido, né? Precavendo. Ele é um conservador. Né? Ele é um conservador. Quem se aventurou a não sê-lo e aventurar-se contra esse grande mito de que o mar era intransponível, né? Na verdade, os comerciantes. E são os comerciantes que vão depois vir para o Brasil, ir para a América Central e acabar de explorar o Novo Mundo. E passaram pelo Velho Mundo, viram que o Velho Mundo não era tão interessante. O Novo Mundo era muito melhor. Então, o Novo Mundo não tinha ninguém, só tinha os índios. Né? E com pouco poder de combate, digamos assim, né? Pouco poder de ação. E aí a gente percebe que essa literatura dele não era acessível para aquele momento, tanto é assim que ele vem numa descoberta de materiais, né, de literatura, de poemas, tudo bem depois da sua partida, da sua morte. Isso você levantou um problema interessante. Eu acho o seguinte, o Lusíadas é uma obra épica, né? É uma obra de conquista, com vários tons, com várias entonações. O Camões, depois do Lusíadas, ou mesmo antes do Lusíadas, porque ele é pouco conhecido, pouco sabido, ele se torna um poeta lírico. É um poeta lírico, ele só canta o amor. Um poeta que passou a cantar o amor. Né? E canta bem. Eu copiei algumas frases dele, assim, são frases bastante fortes, né, do ponto de vista assim,
poético. E além dessa que nós acabamos de falar, que é a mais famosa, né? Alma minha, gentil que tu partiste, né? Quer dizer, que é o poema clássico dele, que todo mundo sabe, né? Por exemplo, você vê isso, o amor é fogo que arde sem se ver. Quer dizer, é uma bela frase, né? E uma bela verdade, né? Não vemos o amor é um grande mistério, né? Às vezes as pessoas me falam, mas qual é a biografia de Camões? A grande biografia de Camões é o próprio Lusíadas. Ele não tem uma biografia maior do que o Lusíadas, né? Ele, como poeta lírico, se eu o visse como poeta lírico, eu nunca esperaria que ele produzisse uma obra como ele produziu, com quase 9.000 versos, com 1.100 e tantos estrofes. Uma obra realmente monumental. Uma obra monumental. Para a gente encerrar esse nosso bate-papo hoje, que é, nossa, a gente podia ficar falando aqui muito mais, né? Eu queria te propor, que eu vi aí que tem umas anotações de uns poemas, né? O senhor poderia fechar nosso encontro de hoje falando um pouco dessa seleção, essa sua curadoria aí? Esse aspecto dele, né? Hoje em dia você não decora mais a poesia. Hoje todos os grandes poetas em geral, ou aqueles que falam as grandes poesias, falam lendo, né? Não tem mais. Declama, né? Ninguém mais declama. Eventualmente aparecem algumas pessoas que ainda têm esse dom de declamar, né? Mas hoje o sistema normal da poesia é o mesmo do discurso, né? Da conferência, uma espécie de leitura, né? Então, é claro que era muito mais bonita a declamação, né? Mas eu copiei aqui algumas observações dele dos poemas, tantos que dizem que ele chega a quase 300 poemas, realmente. Ele, se a gente tivesse tempo, né, de fazer uma leitura muito completa só disso, as frases dele são muito boas. O que eu acho que falta é uma articulação delas enquanto poesia, né? Mas as frases isoladamente são muito boas, né? Ele dá a impressão que ele devia ser uma pessoa assim que sentava num bar ou numa taberna. Naquele tempo era uma taberna, né? Sentava numa taberna e fazia os seus poemas, né? Então, bom, por exemplo, outro que diz: o fraco rei, se for fraco, faz fraco o seu povo, né? O fraco rei, se for fraco, faz fraco o seu povo, o seu próprio povo. Quer dizer, essa é uma boa frase, no sentido de que os governantes precisam ser fortes, né? Os governantes precisam ser fortes. É claro que aqui nós não estamos discutindo autoritarismo nem democracia, mas, na verdade... A força do líder, né? Mas, na verdade, nós estamos num momento em que ainda o poder era monárquico, ainda o poder era imperial. Nós estamos discutindo o tempo dos reis, né? E os reis fracos realmente tornavam fracos o seu povo, né? Então, agora, por exemplo, uma outra frase dele, veja: jamais haverá ano novo se confirmar os atos do ano velho. Nunca haverá um ano novo se nós continuarmos com os próprios atos do ano velho, né? E também eu acho que é uma proposta de mudança. É uma observação, né? Interessante. Então, você fez uma boa leitura no sentido de que ele tem uma certa expectativa de que o ano novo seja um ano de mudanças, que ele não pode repetir o ano antigo, né? Então, são muitas frases, né, aqui. Essa eu vou dizer para você, escuta. Essa é para você, do Camões. De Camões para Rossana. Ótimo. Tu és cativa, tu és a cativa que me tem cativo. Tu és a cativa que me tens cativo. Obrigada. Viu? Dedicatória. É uma boa frase, né? Uma boa frase. Hoje em dia é uma frase perigosa, porque como o mundo está dominado pela liberdade, né? Você usar a frase
Tu és cativa, não, tu és a cativa que lhe faz cativo. Né? É uma frase muito forte, mas no mundo da liberdade, como nós vivemos hoje, né, ela é uma frase diferente. Né? Aqui, ó, olha essa aqui. O amor é o gesto humano que na alma se escreve. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Veja que ele privilegia a mudança do tempo. Ele não entende que é a vontade que muda o tempo, mas o tempo que muda as vontades. Né? Uma evolução, ele pensa na questão do tempo passando e acontecendo evoluções aí na natureza humana, talvez. Eu acho que Camões é uma figura muito interessante a gente estudar, no sentido da conversa que nós tivemos hoje. Né? Por exemplo, eu fiz essa conferência na academia fazendo uma leitura do Lusíadas, com o próprio discurso do Lusíadas, né? Usando os próprios comentários, digamos assim, críticos que nós fizemos aqui, ou não usando os comentários críticos que nós fizemos aqui, para poder ver o Lusíadas enquanto Lusíadas. Né? Esse foi o meu esforço. Eu achei que foi ótimo. Eu sempre tive uma grande paixão pelo Camões. Né? Agora, por exemplo, eu estou indo para a academia e vou ficar, né, numa cadeira do escritor, né, que é um cidadão que viveu entre o Brasil e Portugal. Né? Então, espero que eu consiga dali tirar o mundo comum, né, entre Brasil e Portugal. Ele era um poeta que vivia no Brasil ainda na época da colônia, né? Ainda na época, apesar de descendente de portugueses. Né? Então, vamos ver se nós podemos, com o tempo, fazer mais comentários, mais discussões sobre essas obras clássicas. Eu estou entendendo que é a primeira vez que a gente faz um esforço assim, espontâneo, de comentar um clássico português. Pois né? E a gente já falou de Rui Barbosa, a gente vem trazendo aqui pelo PQ Juris algumas passagens importantes do nosso povo, né, brasileiro, e agora também fazer essa conexão, posso dizer, das grandes expedições, de como isso tudo aconteceu até chegar no Brasil. Pois é. Eu acho que é isso que é Não, importante. eu acho que eu queria, e você colocou bem, eu queria terminar exatamente isso, né, falando no Brasil. Porque eu às vezes fico pensando, nós tivemos dois grandes conquistadores do mundo novo, que foi a Espanha e Portugal. A Espanha conquistou o mundo americano, mas dividiu. Né? Nós temos tantos países na América Central, outros tantos na América Andina, né? Colômbia, Peru, Chile, Bolívia. Né? O Portugal pensou um país que era um só país. Ele era um dos menores países europeus e conseguiu criar o maior país do mundo. Então, o Brasil, Rosana, é o sonho, é a realização do sonho do Lusíadas. Um grande país, né? Um grande país e um grande povo. Infelizmente, ainda lutando para poder vencer as suas dificuldades. Porque é um país muito diversificado, né? Mas nós podemos dizer isso. O Brasil, no fundo, é o sonho português do Lusíadas, é ser um grande povo. Né? Você imagina, hoje Portugal tem 10 milhões de habitantes, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Né? E você veja o seguinte, enquanto a Espanha estava retaliando o mundo andino, né? Portugal estava integrando o mundo da chamada América do Sul. Você vê que nós tínhamos, quando começou o Brasil era de Tordesilhas para o litoral. Né? Era um
pedaço de Brasil, né? A partir de 1750 o Brasil foi até os Andes, né? Foi até a região dos grandes rios, né? O Brasil subiu para o Amazonas, né? Você vê, por exemplo, nós criamos um estado que era o Grão-Pará, que envolvia Maranhão, o Pará propriamente dito, que ia até no Amazonas, que depois que ele virou outro estado, né? Então, eu acho que o português, com todas as suas dificuldades, né, ele teve a ideia de criar uma grande nação. E com isso eu costumo sempre dizer, o Brasil é o maior país do mundo. Você veja, a China tem 1,5 bilhão de pessoas, metade do território é inabitável. O Canadá é um país pequeno, deve ter 20, 30 milhões de habitantes, mas a metade é gelo. Né? Estados Unidos é um país forte, né? Mas é um país que não tem as riquezas que nós temos. Né? País que tem um grande rio que atravessa o país, nós temos um rio que atravessa, que é o maior rio do mundo. Tem a Rússia é um grande país também, mas é a metade de gelo, né? É a metade do Ártico. Então, veja, o Brasil é realmente o maior país do mundo, e eu acho que se Portugal pensou que o Brasil deveria ser uma realização do Lusíadas, ele acertou. Que bom. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui, bem cultural, bastante literário, com o professor e é um jurista, né? Um dos grandes nomes que a gente tem no direito, na ciência política e também na história. Professor Aurélio van der Bast, mais uma vez, muito obrigada. Rosana, ninguém é um bom jurista se não for historiador. Ninguém será um bom jurista se não for político, se não tiver conhecimento de ciência política. O grande problema no direito é nós acharmos que o direito é um catálogo de regras latinas, né? O direito não é mais um catálogo. O direito é uma leitura do mundo, uma leitura dos acontecimentos, uma leitura de todas as línguas, né? Esse é o direito hoje. Perfeito. Né? Então, vamos continuar, né? E aproveitando aqui, mais uma vez, para fazer um agradecimento especial ao programa Silogeu, que pertence ao PQJuris, também ao programa de pesquisa produtividade da Universidade Estácio de Sá e também à Academia Luso-Brasileira de Letras, que foi citada aqui durante a nossa conversa, durante esse bate-papo, onde recebeu o professor para uma grande palestra desse grande romancista que foi o Luiz Vaz de Camões. Tchau, pessoal. até a próxima. Até a próxima, gente.